Você já parou para se perguntar por que as formigas nunca parecem se mover sozinhas? Bem-vindo ao incrível mundo das formigas, um reino de estruturas sociais intrincadas e comportamentos fascinantes. Esses minúsculos insetos, muitas vezes vistos em longas filas agitadas, estão longe de ser solitários. As formigas são criaturas sociais, habitando em grandes complexos conhecidos como colônias. Imagine uma cidade agitada, reduzida ao tamanho do seu quintal. Esse é o mundo das formigas. Cada formiga, um cidadão, desempenha um papel significativo na operação suave de sua metrópole em miniatura. Elas se comunicam umas com as outras, passando informações e instruções através de uma linguagem complexa de sinais químicos. Sua força não está na capacidade individual, mas em seus números. Nenhuma formiga poderia sobreviver sozinha, mas juntas elas são uma força a ser reconhecida. Elas constroem, defendem, conquistam e prosperam, tudo através do poder da comunidade e da cooperação. Fato, as formigas não são criaturas solitárias, mas sim exemplificam o poder da comunidade e da cooperação. Agora vamos mergulhar nos mínimos detalhes da estrutura física de uma formiga. Compreender o mundo de uma formiga. Primeiro precisamos entender seu corpo, uma notável demonstração da engenharia da natureza. As formigas, como todos os insetos, têm o corpo dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Começando pela cabeça, este é o centro de controle, onde se encontram o cérebro, os olhos e as antenas. As antenas são os supersensores de uma formiga, equipadas com uma infinidade de sencia, minúsculos órgãos sensoriais que as ajudam a cheirar, provar, tocar e até ouvir. Essas antenas permitem que as formigas naveguem pelo ambiente e se comuniquem com suas companheiras. Junto às antenas, as formigas possuem um par de mandíbulas fortes e afiadas. Estas não são apenas para morder, entenda isso. Elas servem a múltiplos propósitos, desde carregar alimentos e cavar túneis até defender a colônia. Algumas formigas até usam suas mandíbulas para tecer ninhos intrincados a partir de folhas. Passando ao tórax, este é a potência da formiga, onde as 6 pernas e as asas, se a formiga for um membro reprodutivo, estão acopladas. Cada perna, segmentada e flexível, termina em uma minúscula garra, permitindo que as formigas percorram uma variedade de terrenos e até escalem superfícies verticais com facilidade. As asas, por outro lado, são efêmeras, presentes apenas em machos e rainhas virgens para seu voo nupcial. Finalmente, o abdômen abriga os órgãos vitais como o coração e o sistema digestivo, e em algumas espécies uma arma potente, o ferrão. Armado com veneno, o ferrão é uma ferramenta defensiva, afastando predadores e rivais. Em algumas espécies, o abdômen também contém uma glândula metapleural, um órgão único que produz secreções antibióticas, protegendo a formiga de micro-organismos nocivos. Cada parte do corpo de uma formiga é uma maravilha de adaptação, aprimorando sua capacidade de sobreviver em uma vasta gama de ambientes, desde desertos escaldantes até florestas tropicais. Elas são pequenas, mas poderosas, incorporando a ideia de que o todo é muito mais do que a soma de suas partes. Então, de suas antenas às suas mandíbulas, cada parte de uma formiga desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Você sabia que uma colônia de formigas opera com a precisão de uma máquina bem lubrificada? Cada formiga desempenha seu papel com perfeição, contribuindo para o sucesso geral da colônia. É mundo fascinante, a colônia de formigas, onde cada membro tem um trabalho específico a fazer. No topo da hierarquia está a rainha, o coração e a alma da colônia. Seu papel principal é botar ovos, muitos e muitos deles. A rainha é a mãe de todas as formigas na colônia. Ela passa sua vida nas câmaras mais profundas do ninho, protegida por sua prole. Em seguida temos as formigas operárias, a espinha dorsal da colônia de formigas. São as fêmeas que não se tornaram rainhas. Elas são as arquitetas, as limpadoras, as enfermeiras e as forrageiras. Elas constroem e reparam o ninho, mantêm-no limpo, cuidam dos jovens e saem em busca de comida. É o trabalho árduo delas que mantém a colônia funcionando sem problemas. E não vamos esquecer as formigas soldado. Estas são as formigas maiores e mais fortes, cujo trabalho principal é proteger a colônia. Elas defendem o ninho de ameaças, combatem intrusos e às vezes até participam de batalhas com outras colônias. São os defensores, os guerreiros do mundo das formigas. Mas como uma formiga sabe que papel desempenhar? Bem, tudo é determinado por seus genes. Quando uma formiga nasce, seu papel já está decidido. Se será uma operária, uma soldado ou até mesmo uma rainha,
está tudo em seu DNA. Além disso, esses papéis não são rígidos. Em certas situações, as formigas operárias podem mudar de trabalho. Se a colônia perder muitas forrageiras, algumas das operárias do ninho podem mudar de função para sair e coletar comida. Tudo depende do que a colônia precisa no momento. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se, ela não é apenas um inseto, é parte de uma sociedade complexa, onde cada membro tem um papel a desempenhar. A colônia de formigas, um testemunho do poder do trabalho em equipe, funciona de maneira perfeita, com cada formiga desempenhando sua parte. Assim como os humanos, as formigas também têm um ciclo de vida. A jornada de uma formiga começa como um pequeno ovo, geralmente posto pela rainha formiga, a matriarca da colônia. Esses ovos são incrivelmente pequenos, quase microscópicos, mas carregam o potencial da vida dentro deles. Uma vez que o ovo eclode, revela-se uma larva, uma criatura semelhante a um verme que é totalmente dependente das formigas adultas para sobreviver. As larvas são alimentadas e cuidadas pelas formigas operárias, que diligentemente lhes fornecem comida mastigada. Esta fase é crucial, pois as larvas crescem rapidamente, trocando sua pele várias vezes à medida que a superam. Após crescimento suficiente, a larva entra no estágio de pupa. É nesse estágio que a verdadeira mágica acontece. Encerrada em um casulo protetor, a formiga passa por uma metamorfose completa. Este processo é semelhante a uma lagarta se tornando uma borboleta. Dentro do casulo, a pupa é remodelada e transformada, se transformando de uma criatura semelhante a um verme em uma formiga. Uma vez que a transformação está completa, a formiga adulta emerge, pronta para assumir seu papel na colônia. Dependendo da espécie e das necessidades da colônia, isso pode ser uma formiga operária, uma formiga soldado ou até mesmo uma nova rainha. Falando em rainhas, o processo de escolha de uma nova rainha não é uma questão de herança, mas de sobrevivência. Quando a velha rainha morre ou a colônia se torna muito grande, várias larvas femininas recebem uma dieta especial que lhes permite se desenvolverem em potenciais rainhas. Essas potenciais rainhas então competem pelo trono, muitas vezes até a morte. Uma vez estabelecida uma nova rainha, ela embarca em um voo nupcial, acasalando com machos e iniciando sua própria colônia. Isso continua o ciclo, garantindo a sobrevivência e propagação de sua espécie. De um pequeno ovo a um adulto industrial, a vida de uma formiga é uma jornada de transformação. A comunicação é fundamental, até mesmo no mundo das formigas. Vamos mergulhar no fascinante mundo da comunicação entre as formigas. Diferente de nós humanos, as formigas não dependem de cordas vocais e idiomas repletos de substantivos e verbos. Em vez disso, elas empregam um sistema complexo de sinais químicos, sons e toque para transmitir mensagens e garantir o bom funcionamento de sua colônia. As formigas usam feromônios, que são sinais químicos, como seu principal meio de comunicação. Quando uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela deixa um rastro de feromônios até a colônia. Este rastro age como uma rodovia perfumada, guiando outras formigas até a fonte de alimento. Da mesma forma, quando uma formiga percebe um perigo, ela libera feromônios de alarme que alertam as outras formigas, fazendo com que defendam a colônia ou fujam. Mas isso não é tudo. As formigas também usam o som como forma de comunicação. Por exemplo, algumas espécies de formigas produzem sons esfregando parte de seu abdômen contra o gaster, processo conhecido como estridulação. Esses sons podem ter vários propósitos, desde sinalizar angústia até atrair parceiros. O toque é outra parte integral da comunicação das formigas. As formigas costumam usar suas antenas para tocar outras formigas, uma prática conhecida como antenação. Essa interação tátil permite que as formigas se reconheçam e também troquem informações sobre seu status ou a condição da colônia. É incrível pensar como essas diferentes formas de comunicação ajudam as formigas a coordenar suas atividades e funcionar como uma unidade. Desde a busca por comida até a defesa de sua casa, essas pequenas criaturas conseguem se organizar de maneira eficaz sem uma linguagem falada ou um comando central. Então, da próxima vez que você ver uma formiga correndo por aí, lembre-se que ela não é apenas um pequeno inseto cuidando de seus negócios. Ela faz parte de uma sociedade complexa, comunicando-se com suas companheiras de espécie usando um sofisticado sistema de sinais que estamos apenas começando a entender. Mesmo sem uma linguagem falada, as formigas ainda conseguem se comunicar efetivamente, garantindo o funcionamento suave da colônia. Então,
O que podemos aprender com essas pequenas e trabalhadoras criaturas? Enquanto viajamos pelo fascinante mundo das formigas, descobrimos o quão intricada é a sua anatomia e como seus corpos são perfeitamente adequados para seus papéis dentro da colônia. Mergulhamos em suas complexas estruturas sociais, que se assemelham às nossas de muitas maneiras. As colônias de formigas, com sua divisão de trabalho, hierarquia e esforços cooperativos, são um testemunho de suas notáveis habilidades organizacionais. Também desvendamos o mistério de seu ciclo de vida, do ovo ao adulto, e como cada estágio desempenha um papel crucial na sobrevivência da colônia. Mais importante ainda, vimos seus métodos únicos de comunicação. Através de feromônios, toque e som, as formigas transmitem informações cruciais umas às outras, garantindo o bom funcionamento de sua sociedade. Sua natureza cooperativa e senso de comunidade são lições que podemos aprender. Afinal, as formigas nos ensinam que não importa o quão pequeno, cada indivíduo pode contribuir para o bem maior da comunidade.